os guiará nessa incrível jornada. Não se esqueça, pegue papel e caneta e boa aula! Olá, bem-vindo ao CTL, módulo Pregação Bíblica. Aqui você vai aprender a pregação bíblica, a pregação expositiva, temática, textual. Aprenderá a importância do pregador estar preparado para entregar um sermão. E desde já eu queria dizer para vocês que as nossas gravações, no começo do curso, no começo desse módulo, ainda estão passando por adaptações de cenário, questões relacionadas à iluminação, questões relacionadas ao som. Eu estou tentando fazer algumas adaptações aqui para fazer o curso da melhor maneira para vocês. Então, nesses primeiros vídeos do nosso curso de CTL, é possível que você perceba que o som ainda não está ajustado e que a iluminação ainda não está ajustada. Então, eu pediria um pouquinho de paciência a todos vocês, principalmente nesses primeiros módulos, onde nós estamos tentando acertar detalhes relacionados ao som e relacionado à nossa iluminação, tá bom? Então, nas primeiras gravações, vocês perceberão que nós estamos com essas duas dificuldades. Porém, logo mais, nos outros módulos, nós vamos corrigir essas dificuldades e teremos, com certeza, uma qualidade melhor na iluminação e no som da nossa aula, tá bom? Gente, é o seguinte, se um médico cujo bisturi remove com delicadeza partes do cérebro humano deve abordar o seu trabalho com ética, com profundo conhecimento, com treino intensivo, com extrema seriedade. Porque eu não acredito que você permitiria que um médico te operasse se ele não sabe, por exemplo, aplicar uma anestesia, se ele não sabe usar o bisturi, se ele não sabe suturar, se ele não sabe te dar medicação pós-cirurgia para que você supere as dores. Eu imagino que você não permitiria que eu fizesse uma cirurgia em você, já que eu não detenho nenhum tipo de conhecimento médico. Sinceramente, se nós exigimos isso de um médico que vai operar o nosso corpo, muito mais sério é a exigência para aquele que opera a alma humana. Sim, pregadores são cirurgiões de almas humanas. Sendo assim, meus queridos, eu queria que você não medisse nenhum esforço. Se você escolheu que quer ser um obreiro aprovado, se você escolheu que quer ser um pregador da palavra de Deus, que você não meça nenhum esforço para que você se qualifique ao máximo para transmitir a palavra de Deus. É óbvio que a vida espiritual, a sua vida com Deus, vai pesar muito nessa questão. Eu não vou julgar aqui a sua vida espiritual nesse curso, porque eu sei que o pregador, ele é uma fusão da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus e do seu nível de conhecimento da palavra de Deus. Então eu vou trabalhar com vocês este nível de conhecimento da palavra de Deus, dando dicas sobre como você pode elaborar o seu sermão, sobre como você pode preparar a sua mensagem. Quanto à sua vida espiritual, a sua capacitação espiritual, a sua qualificação espiritual, a sua unção de Deus, isso o seminário não ensina. Nenhum seminário teológico, nenhum curso online, nada será capaz de te capacitar, de te energizar, de te qualificar espiritualmente. Nenhum curso terá essa capacidade. Isso será a sua vida com Deus. Então eu não vou julgar aqui a sua vida com Deus, mas estarei a analisar nesse curso a preparação, a metodologia. Eu não vou questionar a vida espiritual dos pregadores. Vou questionar algumas vezes o mecanismo, a forma como eles elaboram o sermão, a maneira como eles colocam o objetivo do sermão, a maneira infeliz que muitos usam o púlpito como um estilingue, como uma metralhadora para ferir pessoas. Sim, isso eu vou tratar nesse curso aqui com você. Eu espero que vocês estejam com o coração aberto, eu espero que vocês estejam leves, eu espero que você queira de fato crescer em graça, em conhecimento e também em amizade, porque é isso que nós vamos fazer aqui. A palavra de Deus, ela visa transformar as vidas e os corações. E você é um cirurgião. Você estará usando o bisturi da palavra de Deus. Aqui está. Então você vai operar vidas humanas. É necessário que você se prepare, não se esqueça disso. Porque muitos pregadores, em vez de salvar vidas, estão matando pessoas. E eu gostaria que você aprendesse o passo a passo de como ser um pregador eficaz, o passo a passo de como elaborar uma mensagem bíblica. Eu espero que eu possa te conduzir nesse caminho.
e te ajudar, tá bom? Então vem comigo, vamos no passo a passo do curso de pregação bíblica. Então, se você está aí do outro lado fazendo esse curso e está se questionando o que será que é homilética. Homilética é a arte de pregar a palavra de Deus com o fim de persuadir. Geralmente nós dizemos que é uma ciência e uma arte, né? Uma ciência porque a homilética envolve princípios estruturais, isso é uma ciência. Homilética também é uma arte porque envolve beleza. Talvez você já viu algum pregador, alguma pregadora que quando fala encanta, quando fala magnetiza, e por isso dominam auditórios e arrebatam pessoas, mentes e corações. Por isso homilética é sim a arte de pregar a palavra de Deus. Agora veja que essa definição, né, do Dr. Mungumba Sobrinho, a arte de pregar a palavra de Deus, não é só arte de pregar a palavra de Deus. Nessa definição dele, ele coloca assim, com o fim de persuadir, isto é, com o fim de convencer as pessoas. Quando a gente prega, o que a gente está querendo, na verdade, é convencer as pessoas acerca daquilo. Se pregamos acerca do pecado, queremos convencer as pessoas que deixem o pecado por causa das consequências do pecado. Se pregamos sobre a graça e o amor de Deus, queremos convencer as pessoas que elas devem se verem perdoadas, justificadas, sabe? A gente quer mostrar para as pessoas que não é uma brincadeira, que Deus estava sangrando naquela cruz de verdade, que ele teve um dilúvio de amor pela humanidade. Então, a gente quer convencer as pessoas. Eu percebo que alguns pregadores, eles pregam por pregar. Parece que eles não querem convencer as pessoas, eles não querem persuadir as pessoas, querem falar por falar. Isso não é pregação. A pregação, ela visa convencer as pessoas. Tudo bem? Então, pregação, de acordo com o Dr. Mungumba Sobrinho, é a arte de pregar a palavra de Deus com o fim, com o objetivo, com o propósito de persuadir. Mas eu quero caminhar um pouco mais e usar uma outra definição que tem a ver com a de Phillips Brooks. Phillips Brooks, ele fez a definição dele dizendo o seguinte: pregação é a comunicação da verdade divina de homem para homens. Pregação é a comunicação da verdade divina de homem para homens. Essa definição, eu acredito que ela revela bastante a grandiosidade da pregação, bem como a responsabilidade dos pregadores. Vem comigo, vamos tentar pensar um pouquinho aqui acerca dessa frase, dessa definição de Phillips Brooks, mas eu vou picar ela, tá bom? Eu vou picar ela em pedacinhos, tá? Primeiro a gente viu que pregação é a arte de transmitir a palavra de Deus com o fim de persuadir. Agora a gente está vendo que pregação é uma comunicação da verdade de Deus de homem para homens. Sendo comunicação, pregação é comunicação. Quando a gente fala que pregação é comunicação, significa que então se envolve a transmissão de uma ideia partida da mente de um remetente para um recipiente. Temos uma pessoa que transmite a mensagem e temos as pessoas que ouvem a mensagem, o emissor e o receptor. Comunicação é isso, aquilo que nos é comum. No entanto, muitos pregadores falham aqui nessa questão da comunicação. Eles acham que comunicação é apenas falar. Não, comunicação não é exatamente aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que você entende. Repito, comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que você entende. Se eu falei algo na minha pregação, você entendeu errado, possivelmente eu me comuniquei errado. Bom, pode ser que você tenha entendido errado, porque estava desatento, porque deu uma saída para beber uma água e quando retornou, o pregador estava falando algo que você não entendeu. Aí não é uma falha na pregação, não é uma falha na comunicação do pregador. É uma questão de ruídos, né? A gente chama de ruído na comunicação quando você está tentando falar algo e você percebe que surgiu um som, às vezes uma criança chorando, às vezes passa um carro
anunciando um evento na rua com alto-falantes e aquilo causa um ruído, aquilo atrapalha a comunicação. Agora mesmo, aqui enquanto estou gravando, eu percebi um ruído aqui agora há pouco, algumas vozes conversando ali dos vizinhos, e foi um ruído. Então eu percebi que eu tive que dar uma cortadinha no vídeo logo atrás, eu tive que dar uma cortada para poder evitar que você ouvisse o ruído. Então é isso. Na comunicação entre o que fala e o que está ouvindo aí, acontecem situações, questões circunstanciais, que fogem muitas vezes do controle do pregador. Mas vamos lembrar que pregação é comunicação. Se é comunicação, eu preciso melhorar a minha dicção, eu preciso melhorar a minha estratégia, muitas vezes eu preciso melhorar a minha argumentação, isto é, a minha retórica, eu preciso melhorar a minha oratória, isso é, a forma como eu falo. Já vai gravando aí, oratória tem a ver com a forma como eu falo. Retórica tem a ver com a argumentação, o poder da argumentação, de uma boa argumentação ou não. Então, a pregação ela é primeiro comunicação. Eu tenho que estar atento a esses detalhes dos ruídos, tenho que estar atento ao conteúdo do que eu vou falar a vocês, vocês precisam estar atentos àquilo que eu estou dizendo, para que então a comunicação seja saudável, seja boa, seja bem recebida, ok? Então, pregação é a comunicação, mas não é só comunicação, é comunicação da verdade divina. E isso é muito importante, porque quando a gente fala, o Phillips Brooks fala que pregação é a comunicação da verdade divina, ele está deixando bem claro em que o conteúdo da pregação deve ser a palavra de Deus. Voltamos aqui à questão. Pregação é a comunicação da palavra de Deus, da verdade divina. Isso implica em que o pregador ele deve ser um comunicador dos conteúdos, dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz, a minha palavra não volta vazia, mas cumpre o que me apraz. Então, o pregador bíblico, o pregador que prega as Escrituras, ele está na certeza que ele está comunicando a verdade divina. Infelizmente, hoje muitos pregadores estão pregando psicologia humana, é muito mais freudianismo, é muito mais Rogers, é muito mais escola behaviorista, gestaltista e psicanalítica, transformam o púlpito num divã, quando a ideia da pregação é comunicar a vontade de Deus, a verdade divina, os princípios de Deus. Mas para o pregador ser um comunicador da verdade divina, ele precisa ser um hábil conhecedor das Escrituras, do livro. Por isso eu concordo com aqueles que dizem que o pregador do livro deve ser também o homem do livro. Deve ser conhecido na igreja como uma pessoa que conhece os oráculos de Deus. O pregador precisa ser uma referência na igreja de alguém que conhece as sagradas Escrituras, ou seja, ele prega a palavra de Deus. Como é grande a obrigação do pregador em pregar a vontade e a palavra de Deus e não a sua. Quando a gente prega a Bíblia, Deus fala muito e o pregador fala pouco. Quando a gente esquece as Escrituras e a Bíblia, esquece a pregação divina e parte para uma pregação contando ilustrações humanas, muita história humana, colocando autoajuda, muito neurolinguística, filosofias vãs. Sinceramente, queridos, repense a sua pregação. A pregação é a comunicação que envolve um emissor, um receptor, lutas para tirar os ruídos, é comunicação da verdade de Deus e não das suas ideias, das suas coisas. Eu vejo às vezes pregadores falando de empresas, do seu trabalho, das suas promoções, e isso não é pregação, gente. Pregação é comunicação da verdade divina. Pregação é comunicação dos oráculos de Deus. Será que temos pouca coisa a pregar? Será que temos pouca coisa a dizer da palavra de Deus ou nada temos a dizer da palavra de Deus? Grave isso. A definição de Phillips Brooks é muito boa, porque ele parte do pressuposto que existe um emissor, um receptor, que você tem que melhorar na sua comunicação, que esta comunicação tem que ter o conteúdo correto, que é a verdade divina, e tem que ser a palavra de Deus, ok? Só que ele continua, né? Ele dá um terceiro passo. Primeiro é comunicação. Segundo é da palavra de Deus, comunicação da verdade divina.
Terceiro lugar, Phillips Brooks diz que essa pregação da verdade divina, ela é de homem para homens. De homem, aqui eu acredito que o Phillips Brooks está focalizando a atenção no elemento humano da pregação. De homem é comunicação da verdade divina de homem. O homem comunica a verdade divina. Deus não escolheu anjos para comunicar a verdade divina. Deus não escolheu arcanjo. Deus não escolheu serafim nem querubim. Deus escolheu homens. Brooks está correto. É comunicação da verdade divina. De homens. De homem ou mulher. Pregador, uma pregadora. De homem para homens. Essa ideia de homem para homens aqui, esse elemento humano, Deus queria que o pregador acrescentasse algo à mensagem. Não para mudar o significado, mas para acrescentar o poder da experiência. Deus não colocou anjo para pregar, porque o anjo não tem a experiência da salvação. Nós, humanos, temos a experiência da salvação em Jesus Cristo. Nós temos um testemunho a contar, dizer como a graça nos alcançou, como o Evangelho nos libertou, como nós somos justificados pela graça, como nós estamos em processo de santificação, aguardando a glorificação. Anjo não tem essa experiência da justificação pela fé. Anjo não tem essa experiência da vida de santidade, de estar em processo de santificação. Nós estamos. Então, a pregação ela envolve esse elemento dramático de que um homem e uma mulher está transmitindo a sua experiência com Deus, vivida através da palavra de Deus, experimentada pela palavra de Deus, e como esse evangelho alterou, como esse evangelho o mudou, o transformou. A pregação é isso, gente. É uma comunicação de uma verdade divina, de homem para homens, há um testemunho pessoal. Deus fez brilhar a sua luz como raios do sol sobre o mundo, mas todas as pessoas que estão dentro de casa, onde o sol não pode ser visto, o pregador é aquele que diz que ele saiu, experimentou o calor do sol, que o calor do sol existe. O pregador é a janela, ele é a janela que permite que a verdade brilhe lá de fora para dentro. No entanto, nós precisamos lembrar também que exatamente porque o pregador é um ser humano, que nós também temos o risco de, quando a palavra de Deus passar pelo elemento humano, quando a palavra de Deus perfeita passa pelo elemento humano, esse elemento humano pode alterar alguma coisa. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é possível muitas vezes, e eu acredito que vocês deveriam ter um pouquinho mais de misericórdia de muitos pregadores, porque nós temos que lembrar que não é um anjo que está ali pregando. É um ser humano. É uma pessoa que vive as suas vicissitudes, vive os seus dilemas, vive as suas contradições, vive os seus paradoxos, vive as suas ambiguidades, vive a sua luta, vive a sua dor, vive o dia a dia, muitas vezes, de ter que cumprir uma agenda para pregar na igreja. Falar aqui da mulher, a mulher quando está nos seus dias de menstruação, muitas vezes está com cólicas, e ela está lá num púlpito transmitindo a palavra de Deus. É uma pregação, é comunicação da verdade divina, mas passa por um elemento humano muitas vezes fragilizado, muitas vezes o pregador está enfermo, muitas vezes, eu já preguei enfermo, eu já preguei doente, eu já preguei com febre, eu já preguei. Então a gente deveria, de vez em quando, ter um pouquinho de sensatez ao analisar muitas vezes uma pregação, porque uma boa comunicação, muitas vezes é a comunicação da verdade de Deus, mas quando passa por um homem, por uma mulher, passa por um homem que muitas vezes está desempregado e trabalha na igreja como obreiro, passa muitas vezes por um jovem que está vivendo as suas lutas pessoais, suas lutas para viver em santidade, com tanta dificuldade, passa muitas vezes por aquela moça que está fazendo naquela semana provas de uma faculdade, que está num dilema muito grande e essa pessoa está escalada para pregar. Então o Brooks está colocando essa questão, que pregação é uma comunicação da verdade de Deus, de homem. Somos humanos, e aqui nós temos elementos suficientes para alterar, para até mesmo estragar uma pregação. Ou vocês acham que eu pessoalmente nunca estraguei uma pregação? Eu já tive dias em que eu não estava bem, e que a palavra de Deus era boa, perfeita e agradável. E a mensagem era bíblica, mas eu não estava bem, eu talvez não me expressei da melhor maneira, não
não falei no melhor tom. Muitas vezes o pregador não está bem preparado emocionalmente, ele pode estar irritado, ou seja, pode ter acontecido uma série de fatores que eu ainda vou trabalhar com vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Então nós estamos vendo aqui que a pregação, ela é a arte de expor a palavra de Deus com o fim de persuadir, e que ela é a comunicação da verdade de Deus, de homem para homens. Bom, como comunicação envolve emissor e receptor, ok? Como palavra divina envolve conteúdo. O conteúdo tem que ser a palavra de Deus e não a palavra de homem. Como ela é comunicação da verdade de Deus, de homem, isto é, um ser humano falho, não é um anjo, e ela passa para homens, aqui para homens, o Phillips Brooks está destacando o fato de que a mensagem muitas vezes ela é bem comunicada, ponto 1. Ela é uma verdade divina, bíblica mesmo, mensagem boa. Ponto 2. Ela está sendo bem apresentada pelo elemento humano. Ponto 3. No entanto, ela é de homem para homens. O ponto 4 é para homens, para a igreja. E aí varia muito, gente. Varia muito. Por quê? Porque há igrejas e igrejas. Né? O semeador saiu a semear. A Bíblia diz, o semeador é o homem. A semente é a comunicação da verdade divina. A semear, aonde? No campo. O campo é quem? São os homens. É o auditório que nos ouve. E diz lá na parábola que ele jogou a semente, que é a palavra de Deus. Ele é um semeador bom, semeou direitinho. No entanto, o solo, isto é, os homens, nem sempre são o melhor solo. Nem sempre é o melhor solo. Alguns caíram entre espinhos, entre pedras, outros o solo era muito duro. Então é disso que o Phillips Brooks está dizendo, que a pregação ela envolve uma comunicação de uma verdade divina, de um homem para os homens. E muitas vezes tudo vem bem até o ponto 3. Chega no ponto 4, que é para os homens, para a igreja, você descobre que as pessoas têm corações duros, que as pessoas têm bloqueios, N situações que nós vamos abordar nesse curso aqui que podem vir a acontecer. Então, isso é a pregação definida. O pregador precisa ser, no máximo, ou melhor, no mínimo, uma vidraça limpa, permitindo que os raios do sol entrem de fora e iluminem a casa das pessoas, tá bom? Já já nós vamos falar sobre a origem da palavra homilética e uma breve história da pregação.